Estamos de volta com a nossa série sobre casamento e hoje o tema é aliança. Vamos conferir? Olá, queridos e queridas, bem-vindos de volta a esse canal de muitos assuntos, mas no momento de umas semanas para cá nós estamos falando sobre casamento, nós estamos fazendo uma série sobre casamento. Eu espero que você esteja acompanhando. Se você não está, veja os vídeos anteriores e comece aí a acompanhar essa série na ordem, não necessariamente na ordem, mas se você se interessar, né, deixa eu me ajeitar aqui e nós vamos começar a falar sobre o assunto que interessa, que é aliança. É por isso que na foto de capa eu tô assim, geralmente eu uso mais coisa aqui junto com a aliança, mas para a aliança ficar em evidência, eu coloquei só ela. Eu estou com a minha cola de sempre, que quem me acompanha já sabe que eu uso cola, e aqui é tudo assim na vida real mesmo, tá? Não tem mentira, não tem disfarce. E vamos lá começar. O tema de hoje é entendendo a aliança. Entendendo essa aliança que você fez com essa pessoa que você ama e com Deus. Porque o casamento é uma aliança, tripla. É entre você, a pessoa que você casou e Deus. Nós já falamos no vídeo anterior que o casamento acontece em 3 esferas e uma delas é diante de Deus, aonde Deus abençoa o casamento, onde Deus reconhece o casamento, tá? Então vamos lá. O casamento não é um contrato, é uma aliança. Qual a diferença de contrato e aliança? No contrato, você cumpre se o outro cumprir. Na aliança, você cumpre por conta da sua fidelidade com a aliança. A fidelidade, a nossa fidelidade no casamento, nossa fidelidade pelo casamento, a nossa fidelidade com relação aos votos do casamento, se a gente for pensar que a gente tem que ser fiel só à pessoa, em algum determinado momento isso poderá falhar. Por quê? Porque nós temos alma, né? E a nossa alma grita, muitas vezes a gente tá com raiva daquela pessoa, muitas vezes a gente tá indignada com o que aquela pessoa fez. Mas se a tua aliança for de fidelidade com o compromisso que você tem em relação ao casamento e a fidelidade com Deus, porque você prometeu diante de Deus que você seria fiel, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte os separe, você vai ter menos dificuldade de manter a sua palavra firmada nessa aliança, nesse compromisso que você fez. E o que acontece muitas vezes? O que dificulta da gente cumprir essa promessa que nós fizemos de fidelidade? São as coisas que passam na nossa mente, são as palavras que nós falamos, que nós soltamos, assim como eu já falei no outro vídeo, as palavras têm poder, né? Então, quando a gente fala assim, pra mim não dá mais, eu desisto desse casamento, eu não devia ter casado, eu vou me separar, eu quero o divórcio. Tem tantas frases que nós falamos quando estamos nervosos, quando brigamos, quando estamos indignados com o comportamento do cônjuge, só que essas palavras dão legalidade no mundo espiritual. Essas palavras, elas já são palavras de rompimento no mundo espiritual. Então, quando você fala, eu quero me separar, no mundo espiritual você já está declarando a separação. E é isso que você deve quebrar. Depois, quando faz as pazes, você tem que refazer a aliança, declarar, eu refaço a minha aliança com você e com Deus, em nome de Jesus. Por quê? Porque da mesma forma que você declara separação, você tem que declarar o refazer da aliança, entende? Então, assim, quando você fala essas frases, né, e pensa dessa forma, não dá mais. Vamos dizer que você fale a frase não dá mais. O que acontece no seu cérebro? Tudo começa a trabalhar com a frase não dá mais. E todos, é como se tivesse
os homenzinhos, os neurôniozinhos trabalhando lá na sua mente. Gente, não dá mais, vamos parar. Agora não dá mais mesmo, a gente já pode descansar, porque não vamos ter que produzir nada. E quando, ao contrário disso, você começa a falar, tá difícil, mas eu não vou desistir. Você passa para o seu cérebro a informação de comece a trabalhar em meu favor para fazer alguma coisa para mudar essa situação, porque eu não vou desistir. Entende? E assim também funciona no mundo espiritual. Uma outra coisa, quando você declara, é a mesma coisa, quando você declara saúde sobre o seu corpo, as suas células começam a trabalhar dessa forma. É por isso que a medicina, a ciência tem reconhecido que ter fé muda as coisas na sua mente e no seu corpo. O que é esse ter fé? É você ir lá, fazer uma oração, falar, Senhor, eu não estou vendo saída, mas eu sei que o Senhor tem saída para esse casamento que aparentemente está falido. Mas eu tenho certeza que com fé no Senhor, nas tuas obras, naquilo que o Senhor pode fazer, eu vou conseguir restaurar o meu casamento. Me ajuda, né? E Deus, Ele fala com a gente. Deus, Ele coloca o convencimento das coisas no nosso coração. Em determinado momento, nós vamos falar sobre o comportamento, sobre como devemos falar um com o outro, como devemos agir, como devemos pensar. Mas quando você tem a humildade de reconhecer que alguma coisa você precisa fazer, por mais que o outro esteja errado. Se você acha que o outro está errado, comece a pensar que ele pode estar cego, ele pode estar doente, ele pode estar debaixo de uma influência maligna. E alguém em sã consciência nesse relacionamento tem que lutar por esse casamento. Porque, olha, eu vou falar uma coisa, não ache que você vai mudar de pessoa, vamos dizer assim, e a coisa vai melhorar. Não é bem assim. A não ser... Bom, a gente vai falar em outro vídeo. O próximo vídeo é sobre divórcio, não perca. A gente vai falar sobre isso e aí eu vou abrindo mais, tá? Conforme a gente tá nas primeiras lições, se eu falar tudo que eu vou falar, ou tudo que eu sei, ou tudo que eu costumo falar para os casais que eu atendo, vai antecipar lições que eu vou falar lá na frente. Lições, né? É como a gente tá chamando, tá? Então, vamos dar pílulas sobre o casamento e mais pra frente a gente começa a aprofundar nos problemas maiores. Porque se tem um lugar onde tem problema é casamento, infelizmente. Lá em Mateus 19,6, está dizendo assim, assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu. Então, muitas vezes você assistiu cerimônia de casamento, até mesmo o seu casamento, no final, a pessoa que estava celebrando o casamento falou essa frase, ou citou esse versículo, portanto, ninguém separe o que Deus uniu. Então, o que Deus uniu, ninguém separa. Né? A ordem não importa. Mas o que quer dizer isso? É uma declaração de uma palavra bíblica, e sendo palavra bíblica, quando você declara, você produz vida na vida de outra pessoa, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Tem até um versículo que fala isso, né? Mais pra frente também a gente pode falar sobre isso. Mas, falando em cerimônia de casamento, eu e o meu marido fazemos cerimônias de casamento das pessoas do nosso convívio, da nossa igreja, né? E, geralmente, ele faz a cerimônia com tudo o de sempre, tá, gente? É muito parecida com várias outras religiões, né? Tem a entrada da noiva, o pai traz a noiva, e isso representa o Espírito Santo, né, entregando a igreja para Jesus, o noivo representa Jesus. Eu não sei se todos sabem disso. Se você não sabia, coloca aqui embaixo nos comentários. Aproveita e dá seu like, se inscreve, comenta, compartilha aí. Estamos rumo a 2.000 inscritos
tá? E eu tô pensando, mas vocês podem pedir aí o que vocês querem quando chegarmos a 2.000 inscritos, quando chegarmos a 2.000 inscritos, fazermos uma live com o meu marido e vocês podem perguntar o que vocês quiserem, a gente dá o quê? Aconselhamento ao vivo. O que vocês acham? Legal, né? Então, gente, e aí tem todas as coisas que tem no casamento tradicional que a gente vê, até mesmo em filmes, novelas e tudo, e chega um momento que é o momento de entregar as alianças. E geralmente, quando eu estou celebrando o casamento com o meu marido, a parte das alianças eu falo. Eu falo qual é o significado das alianças. E eu tenho todo um roteirinho para falar, mas geralmente o que eu falo basicamente é que a aliança, ó, vou mostrar a minha para vocês. Como a gente pode ver, ela não tem emenda. Então, quando uma aliança tem emenda, se você amassar, ela quebra. Essa daqui não tem emenda. Outra coisa, o ouro, né, para ter esse formatinho aqui, ó, olha só, a minha ainda é abaulada. Assim, ó. Ele foi passado pelo fogo. Então, o casamento também passa pelo fogo, o relacionamento passa pelo fogo. E o que o fogo faz? O fogo molda, o fogo dá formato e o fogo dá brilho também. E, por fim, a aliança é polida para que ela fique com esse dourado, né, maravilhoso. Então, é o que a gente aconselha você fazer sempre. O que é? Fazer a manutenção da aliança. O que é a manutenção da aliança? É vocês conversarem, vocês dialogarem, vocês dizerem um para o outro o que não está agradando. É o marido perguntar para a esposa: você casaria comigo hoje de novo? De tempos em tempos ele fazer essa pergunta, porque essa pergunta gera manutenção. Ela vai falar, né? Por favor, esposa, sejam sinceras, mas sejam delicadas na sua sinceridade. Olha, teve um dia que eu falei: não sei não, hein? Hoje eu não sei. E ele perguntou por quê? E aí eu expliquei para ele, isso daí é saudável. Isso daí é polir a aliança. Entendeu? Então, minha gente, outra coisa, é muito importante que vocês usem a aliança, porque a aliança é um símbolo de algo que você prometeu para alguém, né? Quando a gente se batiza, a gente promete para Jesus que vai servir a ele, né? Que vai seguir os ensinamentos dele. Quando a gente casa, a gente promete para Deus que junto com ele a gente vai ser fiel a outra pessoa. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido de grande valia para vocês. Faz aí tudo que tem que fazer, curte, comenta, compartilha, coloca aí embaixo suas dúvidas. Se você precisa de ajuda, me chama no direct do Instagram, que é muito mais fácil a comunicação, tá bom? Então, por hoje é só. Semana que vem falaremos sobre divórcio. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijo e tchau, tchau.